Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão plenária do Tribunal Pleno do Estado do Rio Grande do Norte. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Aprovada sem emenda. Expediente. Nenhuma, excelência. Tem alguma leitura de acórdão? Não. Tem. O primeiro está com o desembargador Cláudio Santos, né? A partir do 12º. O segundo desembargador Cláudio Santos. O terceiro desembargador Cláudio Santos. Mandato regulamentar 2017, 1431-7, Petrante, Fernando de Azevedo Freitas, comandante da Polícia Militar, secretário de Administração e Recursos Humanos. Desembargador João Rebouças é o relator. Está em mesa, excelência. Está em mesa, senhor presidente. Processo de identificado de Vossa Excelência. Matéria conhecida da Corte, de respeito à promoção de policial militar sem a devida implantação de subsídio correspondente ao posto efetivamente ocupado. Vários precedentes, excelência. Da Lei 4.663 de 2012, eu estou em sintonia com a 16ª Procuradoria e na esteira dos precedentes, senhor presidente, concedendo a segurança. É como eu estou votando. O voto está disponibilizado. Alguma divergência, algum destaque? A unanimidade nos termos de voto do relator. Tem algum processo? Eu tenho, excelência. Desembargador 16 é o mandato de segurança 2017, 1055. Identificasse, por favor. Impetrante Dimas Euder Cruz Chagas e outros. Advogada Elaine Cristina. Impetrante secretária de Administração de Recursos Humanos. E ente público Estado do Rio Grande do Norte. Há uma preliminar de legitimidade passiva de causa do governador do Estado, né? Suscitada pelo relator e, no mérito, a esteira dos precedentes, concedendo a ordem. Alguma divergência ou destaque? A unanimidade tem voto do relator. Tem mais algum, excelência? Só esse? Eu acho, Quem tem mais algum eu acho que o processo? desembargador Glauber... Tem algum? 27, desembargador Glauber. 27, Vossa Excelência. Deixa eu olhar aqui. Pela alguma divergência ou destaque? A unanimidade do voto do relator. Desembargador Saraiva Sobrinho. É o quarto, né? Está em mesa, desembargador? Pedido de vista em 24 de 5 de 2017. Após o voto do relator, em consonância com o parecer do Ministério Público, denegando a segurança, pede o vista antecipadamente, desembargador Saraiva Sobrinho. Desembargador Gilson Barbosa, Cornélio Alves, Amaury Moura, Sobrinho, Vivaldo Pinheiro, Maria Zeneide, Vandeir Monteiro, encontrando-se habilitados, acompanharam o relator e demais desembargadores, guardariam o voto vídeo. Estou com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, a matéria já é conhecida da Corte, inclusive anteriormente com precedentes contrários e posteriormente, bem mais recente, com precedentes favoráveis. Vou procurar resumir o voto naquilo que interessa. Cinge-se a controvérsia em aferir a não inclusão do impetrante no quadro de acesso para a promoção a tenente-coronel da PM do Rio Grande do Norte, por se achar subjúdice. Como prova de seu afastamento, dentre outros elementos, o requerente trouxe aos autos cópia do boletim reservado 26 de 2016 do Comando-Geral da Polícia Militar, dando conta da sua retirada do respectivo quadro, folhas 35. É fato que a Lei Estadual 4.533/75, disciplinadora do regime de promoções dos oficiais da PMRN, veda expressamente a inclusão de militar denunciado em processo do crime no quadro de acesso, na forma do artigo 29, quadro. O voto já disponibilizado. Peço permissão para não reproduzir. Essa posição limitadora vem sendo adotada e mantida pela primeira turma do STF ao argumento da inexistência de violação ao princípio da presunção de inocência, desde que é previsto o ressarcimento em caso de absolvição, à guisa do que foi julgado no RE 35.611/9, relatado pela ministra Ellen Grace, em 2002, e mais recentemente no ARE 710266, no agravo regimental, relatado pelo ministro Luiz Fux, em 15 de março de 2016. De idêntica maneira, esta egrégia corte vinha, encampando a tese, a exemplo do MS
de número final 55019, julgado no dia 3 de fevereiro de 2016, registro, inclusive, da minha relatoria. À primeira vista, por isso, parece legitimado o ato do comandante da Polícia Militar, excludente do impetrante do quadro de promoções, com respaldo na legislação e jurisprudência SUSO mencionadas. Ocorre que, ao aprofundar estudos sobre a matéria, a partir do lead case no RE 56090 do Distrito Federal, relatado pelo ministro Roberto Barroso, cuja repercussão geral já se acha reconhecida e pendente de análise definitiva pelo plenário, pedido de vista do já saudoso ministro Teório Zavascki, passei a vislumbrar a proeminência do princípio da presunção de inocência e sua aplicabilidade com o objetivo deste JAES, qual seja a promoção de policiais militares subjúdice. Na verdade, como dito em feitos anteriores, busco corrigir uma injustiça. Ao realizar pesquisa nos antecedentes da Suprema Corte, abre parênteses, que também caminha para corrigir essa imperfeição, fecho parênteses, detectei já existia, a partir do ano de 2014, posição divergente por sua segunda turma da relatoria do ministro Celso de Mello. Isso foi 11 de março de 2014, naquilo que interessa, promoção de policial militar indeferida pelo fato de existir contra ele procedimento penal em fase de tramitação judicial, impossibilidade, transgressão ao postulado constitucional da presunção de inocência, artigo 5º, 57. Mais à frente, Sua Excelência, naquilo que interessa, diz: a recusa administrativa de promover policial militar, motivada unicamente pelo fato de haver sido instaurado contra ele procedimento penal, inexistindo, contudo, condenação criminal transitada em julgado, transgride de modo direto a presunção constitucional de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso 57, da Lei Fundamental da República, precedentes. Mais à frente, no voto, diz Sua Excelência, ao discorrer sobre o propósito do estado de inocência, o ministro decano advertia, Sua Excelência, aspas, reticência, a presunção de inocência, embora historicamente vinculada ao processo penal, também irradia os seus efeitos sempre em favor das pessoas, contra o abuso de poder e a prepotência do Estado, projetando-os para esferas não criminais, em ordem a impedir, dentre outras graves consequências no plano jurídico, ressalvada a excepcionalidade de hipóteses previstas na própria Constituição, que se formulem precipitadamente contra qualquer cidadão juízos morais fundados em situações juridicamente ainda não definidas, etc., etc. Digo eu, deveras, a garantia fundamental da presunção de inocência, princípio basilar do Estado de Direito, representou um grande avanço na Constituição de 1988, por seu artigo 5º, inciso 57, seguindo tendência mundial, que remonta à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada em Paris no dia 26 de agosto de 1789 e reanimada pela Declaração Universal de Direitos Humanos em 10 de dezembro de 1948. Os enunciados: Declaração de Direitos Humanos do Homem e do Cidadão. Artigo 9º. Todo acusado é considerado inocente até que seja declarado culpado, e se julgar indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público, em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas. Prossigo, senhor presidente, eminentes colegas. A aludida salvaguarda constitucional, citada no item 11, tutela a liberdade individual e evita o tolhimento precoce e prematuro de direitos de cidadãos sem um julgamento justo e eficaz, pautado no contraditório e na ampla defesa, não devendo ficar distrito em absoluto somente à esfera penal. Sua transgressão, no meu sentir, simboliza um retrocesso ao estado de total arbítrio estatal, somente podendo ser mitigado em hipóteses extraordinárias e, sobretudo, previstas constitucionalmente. Sob essa ótica, volto a reacender que a Suprema Corte de Justiça enfrenta novamente a matéria, desta feita, como já disse,
com repercussão geral reconhecida através do RS 56090 do Distrito Federal, entre parênteses, relembro de novo, julgamento sobre o Estado por força de pedido de vista, cujo baldão tem assento em duas teses. A primeira delas, senhor presidente, como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe condenação por órgão colegiado ou definitivo, relação de incompatibilidade de natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido a ser demonstrado de forma motivada por decisão da autoridade competente. A segunda tese, a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública, sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processos em andamento, é o caso, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. Digo eu, é bem verdade, chamo novamente a Corte à ponderação, que as teses supras expõem a legitimidade de impedimento à participação em concurso público de candidato submetido a processo criminal. Todavia, nada obsta a aplicabilidade de seus fundamentos de maneira a se obter a decisão justa aos casos de promoções de policiais militares, como reconhecido pelo próprio ministro autor, o ministro Barroso. Naquilo que interessa, citou Sua Excelência. Reticências aspas. O caso concreto apresenta a particularidade de não se tratar propriamente de ingresso no serviço público, mas de progressão funcional, uma vez que o ora recorrido é soldado da Polícia Militar do Distrito Federal e pretendia participar do curso de formação de cabos policiais militares combatentes. No entanto, a repercussão geral reconhecida não distinguiu entre as situações e, de fato, devem ambas ser tratadas à luz dos mesmos princípios jurídicos. Fecho aspas. Digo ainda, como visto, o objeto do recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal cuida de acordo fulcrado na presunção de inocência, mantenedor de sentença concessiva em mandado de segurança impetrado por soldado para garantir sua participação em curso de formação de cabos, desiderato de promoção, que é o mesmo, mutatis mutandis. Naquilo que interessa, citou o desembargador Otávio Augusto no dia 9 de maio de 2007. A exclusão do impetrante na seleção para o curso de formação de cabos pela mera denúncia oferecida pelo Ministério Público extrapola o razoável, tornando-se uma decisão tendenciosa, pois, enquanto não condenado por sentença transitada em julgado, não há de se presumir a inocência do acusado, conforme regra constitucionalmente preconizada. Vou pular o restante que está reproduzido no voto. Prossigo assim, senhor presidente, adotando mais uma vez essa linha de raciocínio, já o fiz, como disse, no rito de número final 612-9, no qual fui acompanhado em 19 de dezembro pretérito pela maioria deste pleno. Eu fiz questão de registrar desembargador Amaury Moura, desembargadora Judite Nunes, desembargador Expedito Ferreira, desembargador João Rebouça, desembargador Vivaldo Coelho, desembargador Amilcar Maia, desembargador Lermando Mota, desembargador Vigílio Macedo, desembargadora Zeneide Bezerra e Ibanez Monteiro. Fecho parênteses. Como também o decidido no feito de número final, mandado de segurança 54569, julgado em 22 de fevereiro recente, com o voto divergente do desembargador Cláudio Santos, seguido pelo desembargador pelo doutor Jarbas Bezerra, doutor Múcio Nobre, do desembargador Vivaldo Coelho, doutor Arthur Cortez e desembargador de Lermando Mota, tenho que o presente caso também se amolda a tese desenhada pelo ministro Roberto Barroso, merecendo sim um exame mais aperfeiçoado, por óbvio, sem querer aqui, mais uma vez, promover ou provocar qualquer indicativo de vinculação dos que me acompanharam e nem poderia fazê-lo. Com efeito, o impetrante, Major PM Carlos Alberto de Oliveira, responde a processo por supostamente ter integrado um esquema de captação irregular de recursos junto ao empresariado do município de Açu, juntamente com mais 16 outros denunciados, todos militares, cujo desiderato outro não seria senão custear a despesa de manutenção da unidade militar, a qual ele servia
juntamente com os demais acusados. Veja a finalidade dessa obtenção de recurso, Excelência. Contudo, o feito acima, ajuizado no longínquo ano de 2011, eu faço questão de destacar, em 2011, ainda carece de decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca do recebimento da denúncia, ou seja, se encontra em sua fase inicial. É fato que o impetrante foi denunciado em 19 de 10 de 2011, tendo sido a denúncia recebida em 20 de 10 de 2011, com indeferimento da peça acusatória logo após trâmite processual em 9 de agosto de 2013, decisão reformada pela eminente Câmara desta Corte em 12 de janeiro de 2016, estando odiernamente pendente de apreciação de recurso especial no colendo STJ. Ora, sob a perspectiva posta a lures, não soa verossímil e muito menos razoável alijar qualquer policial do seu direito à promoção na fileira da gloriosa Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, máxima em decorrência de antiguidade, até se ultimar a persecução criminal, carecendo de alicerce sólido a formatar a imagem negativa na caserna e empregar efeitos tão danosos, deletérios e nefastos, quiçá irremediáveis, é o que soe acontecer nos autos. O capitão está pretendendo a promoção, na qual foi preterido administrativamente, por um fato que ainda está em fase inaugural de apuração. Com efeito, ainda que a preterição do impetrante seja em virtude de presumida mácula enquanto submetida a persecutos crimes, não se pode ignorar ser membro da corporação há mais de 30 anos. É o oficial mais antigo com direito à promoção. E diga-se, já anotei no item 24, segundo informações do próprio, ser o mais antigo da PM, do próprio major da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Contextualmente, conveniente se faz o retorno à transcrição de fragmentos do voto do ministro Roberto Barroso no multicitado RE, ao asseverar categoricamente que a existência de um processo e a previsão legal de ressarcimento de preterição não podem servir de subterfúgio para legitimar a arbitrariedade. Naquilo que interessa, diz Sua Excelência, a mera existência de um processo nada diz sobre o caráter do processado, nem pode ser tido como algo anormal, ao menos não num regime em que não há ninguém acima da lei ou imune a processo. Além disso, atribuir demasiado relevo a pendências judiciais pode produzir danos por fatores arbitrários. Mais na frente, a existência da figura do ressarcimento e preterição não pode servir para legitimar arbitrariedades a serem evitadas sempre que possível. Não é porque se pode reparar o ilícito que se vai cometê-lo. Digo eu, senhor presidente, já finalizando, malgrado um questionável rigor do processo seletivo e critérios promocionais na área de segurança pública, não se pode conceber que uma imputação criminal, mera imputação, pendente de resolução há mais de 6 anos, vilipendie, ultraje ou subestime a presunção de inocência de um policial a ponto de fazer desconstituir sua carreira militar. Portanto, considerando a superação dos precedentes desta Corte, no overruling, ocorrido em 19 de dezembro pretérito, bem como o julgamento do URIT, de número final já citado, 54569, sucedido em 22 de fevereiro último, não reconheço a recepção do inciso 4 do artigo 29 da Lei Estadual 4.533/75, pela Constituição Federal de 88. Ante o exposto, abro divergência para conceder a ordem, determinando a autoridade coatora a reinclusão do impetrante no quadro de promoção à graduação de tenente-coronel PM, se abstendo outro sim de praticar qualquer ato de preterição em face de sua condição subsúdice. Senhor presidente, é como voto, pedindo desculpa aos colegas pela leitura, malgrado a disposição anterior no sistema, mas eu achei prudente dar uma evidência a alguns elementos que, para meu ver, muito cabem bem na situação. É o voto, senhor presidente. Pois não, já votaram Barrador Glauber, que era o relator, Barrador Gilson, Barrador Cornélio, Barrador Amauri, Barrador Vivaldo, Barrador Zeneide, Barrador Ibanez. Agora a gente, Barradora Judite Nunes.
gravidade de cada processo. Realmente foram citados precedentes que eu votei favoráveis e realmente isso aconteceu e o caso não se adequava ao atual. Mas nesse caso aqui, ninguém pode esquecer tudo que foi dito pelo voto divergente, que traçou os meandros do processo como essa demora no julgamento e essa pendência impedindo o acesso do impetrante. Eu, nesse caso específico, eu vou acompanhar a divergência. Vereador João Rebouças. Presidente, eu peço vênia a divergência, mas acompanho a relatoria. Efetivamente, a ação penal que responde o impetrante é corrupção passiva. Eu acho que para as fileiras da Polícia Militar não é um crime tão fácil de se absolver. Eu penso até do efeito pedagógico dessa decisão do tribunal. Por isso, peço vênia Pois não, excelente. a divergência para acompanhar o relator e os demais que o seguiram. Embargador Amilcar Maia. Devo fazer um esclarecimento inicial, porque o desembargador Saraiva faz menção no seu voto vista do precedente 2016-010-612, no qual Sua Excelência foi acompanhado na sua posição pela maioria do Pleno, inclusive eu. É apenas um adendo ao que disse a desembargadora Judite. Eu realmente acompanhei o desembargador Saraiva na ocasião, mas deixei bem claro que acompanhava por outros fundamentos, não pelos fundamentos por ele sustentado, a respeito da supremacia da presunção de inocência. A presunção de inocência nessa situação não pode ser absoluta. Veja, o crime ao qual era imputado o militar na ocasião do julgamento do processo 612-9, que eu me lembro muito bem, era um crime contra a ordem econômica, numa situação, numa atividade exclusivamente privada que nada tinha a ver com a sua função militar. E foi por essa situação que eu deferi a segurança, divergindo da argumentação exposta pelo desembargador Saraiva. E fiz até a seguinte comparação. Se existiria razoabilidade se um indivíduo, um militar, tivesse sua promoção preterida por envolvimento num acidente de trânsito no qual todos estão sujeitos a um crime culposo, sem que isso interfira ou vá denegrir a honradez de qualquer pessoa. Isso é um fato que, nos dias de hoje, com o trânsito que nós vivemos, qualquer pessoa está sujeita. Então, não havia razoabilidade em determinados crimes o indivíduo sofrer uma punição de ser vedado qualquer tipo de promoção enquanto esse processo não fosse decidido pela Justiça. E deveria ser sempre analisada a situação em concreto, como bem se posicionou a desembargadora Judite, e agora, antes de mim, refazendo o que ela também defendeu na ocasião. Então, o que pesa aqui é a situação em concreto da qual, mais especificamente, o crime do qual é acusado o impetrante. E em que pese as bem lançadas razões do desembargador Saraiva, eu vou divergir de Sua Excelência e acompanhar o relator, me posicionando pela denegação da segurança, porque eu acho que o crime tratado na ação penal ao qual responde o impetrante, ele repercute diretamente na esfera da atividade policial por ele desempenhada. Se nós nos posicionarmos pela situação da validade da presunção de inocência acima de todas as situações, nós vamos ter o momento em que um policial militar respondendo por extorsão ou até mesmo associação ao tráfico de droga possa pleitear uma promoção e obtê-la, o que seria um absurdo sem tamanho. Então, nessa situação, considerando os fatos que inicialmente até me inclinou a acompanhar Sua Excelência, foi o fato da decisão de primeiro grau,
mas ter sido pela julgamento da não recebimento da denúncia, parece que por inépcia, essa decisão foi reformada pela Câmara Criminal e está pendente de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, devido a recurso manejado pelo próprio impetrante. Não foi isso, desembargador Glauber? Me parece? Pelo que está aqui, é isso mesmo. Então, eu lamento que todo esse tempo esse recurso esteja pendente ao Superior Tribunal de Justiça. Seria bom que o STJ tivesse as mesmas obrigações que nós temos de cumprir prazos e metas, como é cobrado aqui quando vem uma comissão do CNJ, analisar todos os nossos processos, quantas liminares foram deferidas, quantos processos nós averbamos suspeição, o estoque que nós temos, criticando o número de assessores, mas não veio a questão da produção que nós temos e o controle para que não tenhamos um volume muito grande de processos com mais de 100 dias pendente de julgamento. E me parece que é uma pena que essa fiscalização do CNJ esbarre só nos tribunais estaduais e não siga adiante. E não posso fazer nada, lamentar que esse processo realmente acontece sempre todinho sem apreciação desse recurso especial, mas a situação de lá se encontrar é por recurso do próprio impetrante e não por um recurso do Ministério Público, que se assim fosse, eu talvez até me posicionasse de forma diferente. E pedindo venha ao desembargador Saraiva, como digo, suas razões foram muito bem expostas, mas acompanho o relator. Desembargador Vigílio Macedo. Eu também pedi bem lançado o voto do desembargador Saraiva, e nas razões expostas já anunciadas no voto do relator e agora secundadas pelo desembargador Amil, eu acompanho o relator. Alguns desembargadores mantêm o voto. Tribunal, por maioria, em consonância com o Ministério Público, denegou a segurança nos termos do voto do relator. Vencido, as desembargadoras Saraiva Sobrinho e desembargadora Judite Nunes, que concediam a segurança. Essa juntada da razão. Pois não, defiro o pedido, excelência. O 38, com sustentação oral, relator, desembargador Glauber Rego. Termo circunstancial de ocorrente, 2016, 7883, autor Ministério Público, réu Haroldo Ferreira de Moraes. Relator, desembargador e Andreu de Macedo Alves. Né? 38, por favor. Presidente, está em mesa, mas nesse eu tenho uma questão de ordem, é que Pois não, excelência. esse processo esteve pautado já na sessão anterior. Sim. E aí, a pedido do advogado da defesa, foi retirado de mesa porque tinha ele um compromisso previamente agendado que incompatibilizava aqui com um julgamento do recebimento ou não da denúncia. Postergado o recebimento, veio aos autos uma petição informando sobre o perdão do ofendido e o pedido da defesa para que seja aqui aplicado o processamento do juizado e extinta a punibilidade. Imaginei retirar de pauta e abrir vista ao Ministério Público, mas imagino que, como questão de ordem, e aí o pronunciamento do Ministério Público, talvez até mesmo com vista aos autos, não sei, para que, vindo isso, possamos decidir se aplica-se, aqui é o caso concreto, as regras da Lei 9.099, ou se seguimos a 8.038/90. A suspensão, né, desembargador? Não, ele pede a extinção. Extinção, A perdão. extinção. Eu preferia dar uma olhada, então. Exatamente. Excelência, melhor. E aí Até para pesquisar a jurisprudência vai também com atual. vista- Confesso que neste momento eu não me sinto seguro para. Com vista ao Ministério Público dentro Exatamente. Então, Pedido. e aí permanece em pauta na sessão seguinte, Pronto.
com o opinamento ministerial, a gente decide a questão de ordem. Pois, Me parece ser a Fica primeira. melhor Alguma fundamentado. divergência? Eu prefiro, eu- Excelência. Visto o Ministério Questão mais de zelo. Exatamente. Inclusive, Perfeito. na hipótese, Obrigado, o senador. regimento autoriza até que seja decidido monocraticamente. Dependendo O problema é que está em Está pautado já. Mas autoriza que Está nessa com vista hipótese o Ministério também Público. podia ser monocraticamente. Mas não, eu pesquisei e não encontrei, confesso, Eu devolvo imediatamente, desembargador, também. nenhum, Ah, ok. Faço- Com vista ao Ministério Público. nenhum Mandado segurança com liminar 2017-3967, Petrano Roberto de Souza Sintra, impetrado Goiás do Estado do Rio Grande do Norte e entre o Estado do Rio Grande do Norte, embarcador Mauro Moura. O quinto, Excelência. Senhor presidente, esse processo ele já estava pautado desde a semana passada. Ocorreu que a advogada impetrante ela apresentou um pedido de desistência. Ainda que o pedido de desistência pudesse ser homologado monocraticamente, mas em razão de já se encontrar em pauta, eu achei por bem que ele permanecesse em pauta para que a Corte homologasse. Eu, por essa razão, senhor presidente, estou homologando o pedido nos termos em que requerido. É o voto simplificado, em face, naturalmente, da simplicidade da matéria, senhor presidente. Eu achei por bem, porque, a exemplo mesmo agora que o desembargador Glauber fez, era muito mais célere a própria Corte homologar, já que estava na pauta, do que se retirar para voltar ao gabinete e homologar monocraticamente. Há alguma divergência? Toda com a homologação? Não. Ao não dado, teve voto relator. O oitavo, mandado de segurança com liminar 2016, 95-95-0, Petrano Denis Janes Cabral, impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte. Relator, desembargador Glauber Henrique, também, Excelência. O oitavo. não mesmo. Não mesmo. O nono, mandato com liminar 2017-918-9, impetrado de condomínio residencial Antônio do Rosário, impetrado secretário de tributação do Estado do Rio Grande do Norte. Embargador Mauro Moura, relator, tem mesmo, né? É mesmo, senhor presidente. Vamos com a palavra. O processo já identificado, o voto está disponibilizado e penso também a matéria exige maiores discussões. Isso que trata aqui daqueles casos de taxa de energia, de uso de sistema de transmissão de energia elétrica, TUSD e TUSD. É uma matéria já pacificada na Corte, ainda que no STJ haja alguma discussão, mas a Corte já tem adotado a última posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça na matéria, de maneira que na esteira dos precedentes, recentes precedentes, eu estou aqui denegando a segurança, que diz respeito à questão TUSD e TUSD. Alguma divergência, Como algum voto, senhor destaque? presidente. Ao unanimidade, teve voto relator. Tem algum processo igual dele aí? Eu tenho, Excelência. O 14, Pode restante é clínica oitava Rosado. É 2016-12-7374. Clínica oitava Rosado, impetrado secretário de tributação. Também no mesmo sentido, eu estou denegando a segurança em dissonância com o parecer da 17ª Procuradoria. Pois, alguma divergência, ao unanimidade, teve voto relator. Tem algum desembargador, alguma matéria? Eu tenho, desembargador. Pois não, qual é o número, Excelência? É o 28, é o mandado de segurança número 2017-1042-9, em que é impetrante Israel José Protásio de Lima. Excelência, nesse eu estou impedida, viu? Impedida. Também denegando a segurança. Alguma divergência? Ao unanimidade, teve voto relator. Passa a presidência ao desembargador Gilson Barbosa. Receba a presidência e conceda a palavra ao relator. Pois não, senhor presidente. Mandado de segurança com liminar, impetrante Chacedna Leite Santa, advogado doutor Armando Roberto Holanda Leite, impetrado presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, público do Estado do Rio Grande do Norte. Essa matéria também registra precedentes,
me parece que é aqueles casos decorrentes da decisão do Supremo Tribunal Federal, em que foram exonerados aqueles servidores de cartórios sem o devido processo administrativo. Nesse caso, a Corte tem concedido a ordem para que se estabeleça ou se inicie processo administrativo para apuração e consequente exoneração ou não desses servidores. Me parece que no caso do desembargador Saraiva Sobrinho tem uma divergência no sentido de conceder integralmente a ordem. Então, digo eu, senhor presidente, constitucional administrativo, mandado de segurança, servidora pública estadual, exoneração e cumprimento de decisão proferida em sede de ação direta de constitucionalidade, processo administrativo que se desenvolveu sem um devido processo legal, necessidade de observância dos comandos contidos no artigo 5º, inciso 54 da Carta Federal de 88 e do risco previsto na Lei Complementar Estadual 303 de 2005. Procedimento administrativo que ressaltou a efetiva interferência negativa na esfera jurídica individual das servidoras, direito líquido de sede das impetrantes precedentes desta Corte, concessão da segurança, que eu faço em consonância com o parecer da 14ª Procuradoria de Justiça, ratificando, via de consequência, a liminar já deferida. É o voto, senhor presidente. Alguma manifestação? Aprovada a unanimidade. Desembargador Gilson, presidente, só a ressalva que o desembargador Amaury já fez. Registrada a ressalva. Eu concedo em tota a ordem, independente de reabertura de processo e peça juntada das razões. Certo. Deferida juntada e por maioria o tribunal acompanha o voto do senhor relator. Devo a presidência ao desembargador Expedito. Presidente, 13º desembargador João Rebouças. Tem medo, senhor presidente. Pois não. Câmara de Segurança, que é Petranto Wilson Lima de Oliveira, advogado doutor Fábio Luiz Monte de Holanda, Petranto secretário da Administração de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, de respeito, eminentes colegas, a um servidor da Secretaria Estadual de Tributação que está pedindo progressão funcional por antiguidade e por merecimento em face de lapso temporal preenchido sem que a administração estadual tenha efetivado essas promoções, alegando o limite da lei de responsabilidade fiscal. Estou aqui, senhor presidente, citando a legislação, trazendo precedentes à relatoria do desembargador Amaury, de Vossa Excelência, do desembargador Saraiva Sobrinho, e estou, senhor presidente, em sintonia com a 12ª Procuradoria, substituída pela 67ª Promotoria, concedendo parcialmente a segurança, como eu estou votando, senhor presidente. É só para avançar 2 níveis, só isso? Isso, por isso que parcial. Pois não, acompanho. Algum destaque, uma divergência? A unanimidade nos tem voto do relator. 15º, mandado de segurança eliminado 2017-16610, Petrantana assinar Alves de Medeiro, impetrado, secretário de Saúde e de Administração do Estado do Rio Grande do Norte. Desembargador Vivaldo Pinheiro, relator. Está em mesa, Está em mesa, excelência? excelência. Aqui é aposentadoria, funcionário que trabalhou em atividade insalubre. Há uma preliminar de legitimidade passiva radical suscitada pelo secretário de Estado da Administração dos Recursos Humanos, que eu estou rejeitando. E, no mérito, eu estou concedendo a segurança e digo, desembargador Saraiva geralmente é vencido nessa matéria, mas aqui eu digo o seguinte, que a servidora foi admitida em 1º de agosto de 88 para exercer as funções de clínico do quadro geral do pessoal do Estado, trabalhou sob condições insalubres. Aí tem declarações nos autos, firmadas pelos diretores das unidades hospitalares, nas quais a impetrante foi lotada, laudo técnico de condições ambientais de trabalho, referente a todo o período laborado, assim como laudo de avaliação de insalubridade e periculosidade, emitidos pela Comissão Permanente de Avaliação Pericial, COMPAP, razão pela qual requer a sua aposentadoria. Então, eu estou concedendo a segurança em consonância com o parecer da 7ª Procuradoria. É médica, ela é médica, não é isso? É uma médica. Vereador Valdo, só um esclarecimento. Juntou o laudo profissiográfico. Esses laudos que eu citei aqui, tem nos autos, essas perícias.
Então, neste caso, senhor presidente, eu acompanho, senhor excelência. A unanimidade nos termos de voto do relator. É o 17º. Mandato. Tem que tem igual? Eu. Qual, Eu tenho um 32, na mesma situação, concedendo. 32. 32, mandato de segurança 2017, 0026, 77, dígito 6, impetrante Helder Nobre de Lira. Eu estou concedendo a segurança, no mesmo esquema. Tem um mandato de segurança 2017, 00438, dígito 5, Everice Pereira Fidelis dos Santos, também concedendo a segurança, o 32 e o 33. E alguma divergência, algum destaque? Eu tenho um 31 que, apesar de ter comprovado que lá no contra-cheque está constando atividade insalubre, mas há um precedente aqui do tribunal, do Amilcar, que não concedeu porque ele passou um tempo afastado, porque era prefeito. Aqui ele passou mais de 2 anos afastado para fazer estudos, né? Deve ter sido mestrado, doutorado, e não há prova de que lá ele tem atividade, ele estava em atividade insalubre. Por isso eu estou denegando com base naquele precedente. Pelo que vocês relatou, todo existe o laudo profissiográfico? Não. Não existe. Esse eu estou denegando. Por outro motivo, né? O 32 e o 33 não tem também. E o 31 está denegando. Estou denegando. O 32 e 33, há alguma divergência? A unanimidade tem voto relativo. Tem desembargador Saraiva, por maioria, né? 32 e 33. Tem desembargador Saraiva. E 31, e o 31 a unanimidade. Está naquele sentido. Está denegando a ordem. Senhor presidente. Tem voto relator. Só um minutinho. Eu tenho da mesma matéria, não. O 32 do Bador Cornélio concedeu, estou denegando. Márcio está acompanhando aqui o raciocínio, né? Sim, já. E o 17, senhor presidente? O 17, que é da minha relatoria, Fabrícia Maria Murim Serafim. Neste caso aqui, é a mesma matéria, eu estou concedendo a ordem que existe o laudo. Pois é, senhor. Alguma divergência? A unanimidade tem voto relator. Desculpa aí, Pagador. O 30 é o mandato de segurança 2017, 4529, que é impetrante Paulo Ezequiel da Fonseca, também o pleito de aposentadoria especial, médico, mas que neste caso tem também um afastamento por 2 anos para fim de estudo. E aí no mesmo raciocínio do desembargador Cornélio, eu também estou denegando a segurança. Alguma divergência? Não dá tempo ao relator. Denegando a segurança. Mandato liminar 2015-99481, impetrante Francisco Marroco Batista, impetrante governador do Estado do Rio Grande do Norte, Barco Amilcar Maia, 18º, excelência. Senhor presidente, o referido mandato de segurança, ele trata de matéria já conhecida dessa corte, que é pedido de promoção de oficial da Polícia Militar, que visa a ascensão ao posto de capitão. Entretanto, a sua posição no quadro de acesso é 23º colocado na lista de antiguidade e não há demonstração da existência de vaga nem dos preenchimentos dos requisitos legais da promoção almejada. Nesse caso, eu cito precedentes em matéria idêntica aqui da relatoria de Vossa Excelência, do desembargador Vigílio e da desembargadora Maria Zeneide. Já julgada da desembargadora Zeneide, agora em 2017, sobre a matéria. Estou denegando a segurança. Oi, não, excelência. O amigo quer dizer que ele não preenche o requisito, é isso? Sim, ele está na 23ª da lista da promoção na lista de antiguidade. Não demonstrou que preenche todos os requisitos e não há vaga. Sem divergência, a unanimidade tem voto relator. 19º, mandato de segurança com liminar 2015-97078, impetrante Adriano de Araújo Lima Ligori e secretário de Saúde para o Estado do Rio Grande do Norte. Está aí mesmo, excelência? Está, senhor presidente. A matéria aqui também é simples, já registra precedentes. O impetrante, ele está reclamando de um pedido administrativo seu, formulado ainda em janeiro de 2013, para receber quantia referente a salários não pagos pela administração, e desde 2013 que esse processo administrativo não registra qualquer resposta. E ele está manejando o mandado de segurança com essa finalidade. Eu estou concedendo e determinando que em 30 dias a administração dê uma resposta
ao referido procedimento. Corrigindo um absurdo, senhor. Tem precedentes. Assim. Sem divergência, ao dado tem voto relator. 29 do Glauber Reis, Massa Segurança com liminar 2016-309, impetrante Milton Dantas da Silva, impetrante governador do Estado do Rio Grande do Norte, secretário de Administração e Recursos Humanos. Você está em mesa, Excelência? Está em mesa, senhor presidente. E esse também tem registro de precedentes aqui, que deixe desembargador João Rebouças, doutor Eduardo Pinheiro, juiz convocado. Trata-se de pleito de progressão vertical e o voto disponibilizado eu estou concedendo na esteira dos precedentes, senhor presidente. Alguma divergência? Ao não dado ter voto relator. Feitos que independem de pauta. Desembargador Vivaldo Pinheiro, você ainda tem um conflito? Conflito negativo de competência, suscitando juiz de direito do juizado especial civil e criminal da comarca de Santa Cruz, entre partes de Djalma Tagino Muniz, advogado Denis Renali, entre partes do município de Santa Cruz, entre partes Maria Cândido de Oliveira Gomes, Moacir Florentino Faria, suscitado juiz de direito da vara civil da comarca de Santa Cruz. A matéria me parece ser, tem precedente, parece ser pacífica. Processual civil, conflito negativo de competência estabelecido entre o juiz de direito do juizado especial civil e criminal e o juiz de direito da vara civil, ambos da comarca de Santa Cruz. Ação ordinária de obrigação de fazer, acumulada com indenização por danos morais. Alegada modificação nos registros do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, de 2 imóveis de propriedade do autor. Ação movida em face do município de Santa Cruz e 2 pessoas físicas em litisconsórcio passivo. Demanda cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, a partir do que dispõe o artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei Federal 12.153 de 2009. Precedentes jurisprudenciais, conflito conhecido e julgado, para reconhecer a competência do juízo suscitante, em consonância com o parecer da 17ª Procuradoria de Justiça. Algum destaque, alguma divergência? Ao nome dado, tem voto relator. Embargador Amilcar Marques, você tem um conflito? Tem, excelência. O conflito negativo de competência 2017-002246, dígito 2. Tem como suscitante o juiz de direito da primeira vara civil da comarca de São Gonçalo do Amarante e suscitado o juiz de direito da 19ª vara civil da comarca de Natal. Esse conflito ele tem por base exatamente aquela discussão sobre a fronteira entre os municípios Natal e São Gonçalo. Isso já veio a debate em outras oportunidades aqui na Corte. E eu destaco o seguinte: conflito negativo de competência, juiz já citados, ação de falência, competência absoluta fixada pelo local do foro do principal estabelecimento do devedor. Artigo 3º da Lei Federal 11.101/2005. Divergência acerca do município qual a sede da empresa requerida está situada. Limites territoriais fixados na Lei Estadual 8.246/2002. Conflito negativo de competência conhecido e provido para conhecer a competência do juiz suscitado. Senhor presidente, uma vez que houve realmente uma modificação desses limites por força da lei citada, alterando a fronteira entre o município de São Gonçalo do Amarante e o de Natal. E a sede da empresa realmente não há dúvida de encontrar-se no referido município. E como voto, senhor presidente. Alguma divergência, algum destaque? Ao não dar ter voto relator. Você tem 2 conflitos, né? E o segundo é só impedido, né? 2016, 01424117, entre os juízos de direito do Juizado Especial Civil Criminal e da Fazenda Pública da comarca de Pau dos Ferros e o juiz da primeira vara civil da mesma comarca, entre as partes Francisco Cavalcante Vieira e o Estado do Rio Grande do Norte. Está disponibilizado o voto, tem a seguinte emenda: direito processual civil, conflito negativo, juiz suscitado que declinou da competência para julgar lide que envolve a implantação do adicional de insalubridade. Demanda que enseja a demonstração ou não dos requisitos para a implantação da vantagem. Hipótese que imprescinde de realização de prova pericial. Rito inerente aos juizados especiais da Fazenda Pública, incompatível com as nuances do caso concreto.
reconhecimento da competência do juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Pau dos Ferros para processo e julgamento do feito, em consonância com a Procuradoria. Há precedentes deste tribunal. Sem divergência, ao nome da voto relator. Segundo conflito. Conflito negativo de competência, número 2016, 16730, dígito 9, da primeira vara criminal da comarca de Mossoró, que é o suscitante, e suscitado o juiz de direito da terceira vara criminal da mesma comarca, entre as partes, Ministério Público e Vicente de Paula Silva Nascimento, Neurilene Nogueira Lucena de Souza e Francisco de Assis Oliveira. Processual penal, conflito negativo de competência entre as varas criminais da comarca de Mossoró. Sentença proferida em ação penal que absolveu o réu do crime de receptação. Declinação da competência para o suscitante para julgamento do crime de porte ilegal de arma de fogo. Inviabilidade. Juízo suscitado que colheu toda a instrução. Economia processual. Aplicação da regra da perpetuatio judicationis. Inteligência do artigo 81, caput do Código de Processo Penal. Conhecimento do conflito. Declaração de competência do juiz suscitado, em consonância com o Ministério Público. Algum destaque, alguma divergência? Ao nome dado, tempo relator. A exceção de suspensão sem pedido, passa a presidência ao desembargador Amaury Moura Sobrinho, relator do desembargador Gilson. Pois não, senhor presidente, assumo a presidência e passo a palavra ao relator para identificar e votar em seguida. Exceção de suspeição, número 2017, 01495, dígito 3. É incipiente Raimundo Ronaldo Lopes, advogado Érico Valério Ferreira de Souza, OAB-RN, excepto Jarbas Bezerra, juiz convocado, e relator, o próprio que agora vos fala. O voto está integralmente disponibilizado e tem a seguinte emenda. Exceção de suspeição, juiz convocado, alegação de amizade íntima baseada em fotografias, eventos sociais, carência de outros elementos caracterizadores da quebra da imparcialidade do artigo 146, parágrafo 4º do novo Código de Processo Civil. Rejeição. O voto está integralmente disponibilizado. Vossa Excelência rejeita a exceção. A suspeição. A suspeição, né? Da Corte, se há alguma divergência, um destaque. Todos de acordo. Proclamo, então, na unidade rejeitada a exceção de suspeição nos termos do voto do relator. Devolvo a presidência, Vossa Excelência. Senhor presidente, com muita excelência, agora vamos para o 39, pauta do dia, pauta anterior já foi. Embargo de declaração em execução de mandato de segurança 2013, 1694. Embargado Estado do Rio Grande do Norte e embargado Fábio Eduardo Borges de Araújo e outros. 39, excelência. Da minha relatoria. Embargo de declaração. Está em mesa, embargo de declaração, já identificado Vossa Excelência. Aqui o Estado embarga da acordo desta Corte na exceção, no cumprimento de sentença, na execução em que foi extirpado da execução o valor que já havia sido pago. E, via de consequência, aplicado o artigo 86 do Código de Rito, que dispõe sobre a questão da sucumbência. Se o litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas, pelos honorários. Então, ele discute somente, quer rediscutir aqui a questão da aplicação da sucumbência, que foi aplicado o princípio da sucumbência em parte mínima. Não vejo aqui a omissão ou contradição apontada pelo Estado do Rio Grande do Norte. Estou conhecendo e rejeitando os embargos, senhor presidente. Alguma divergência? Ao nome da TV do relator. Por um engano, eu, na pauta anterior, tenho 36. Embargos infringentes de nulidade, embargante de Anival Rogério de Carvalho, embargado de Justiça do Relator, desembargador Ibanez Monteiro, revisor do desembargador Glauber Rego. Após o voto do relator, em consonância com o parecer da 4ª Procuradoria de Justiça, negando provimento aos embargos infringentes de nulidade para manter o acordo recorrido, sendo acompanhado pelo desembargador Gildo Barbosa, voto do desembargador Glauber Rego, pelo seu provimento, abrindo a divergência, pediu vista aos dados do desembargador Cornélio Alves. Para desembargador Zenei Bezerra, como o relator, desembargador Amilcar Maia, a divergência. Os 10 mais guardem o voto visto. Está em mesa, Excelência? Sim.
Está com a palavra, Vossa Excelência. São 2 crimes, um de porte de arma de fogo de uso permitido e o outro é de ameaça. O réu foi denunciado por esses 2 crimes, a juíza absolveu, houve o recurso e na Câmara houve provimento do recurso com a divergência, por isso os embargos infringentes. O voto vista está disponibilizado, mas é no seguinte sentido. Em relação ao porte de arma, como salientou os barros do Amilcar, tem uma portaria do Exército agora de setembro, ou deste ano, já 2017, que permite que fique autorizado o transporte de arma, na portaria de 2015, portaria 51, de 8 de setembro de 2015. Fica autorizado o transporte de arma de fogo do acervo de tiro desportivo, municiada, nos deslocamentos do local de guarda do acervo para os locais de competição e o treinamento. O réu aí, ele morava em Santa Cruz, ele veio para o clube de treinamento em Macaíba. E, na realidade, ele trazia só uma arma, e ele é agente funerário, e de lá ele recebeu uma ligação que teria que pegar um corpo aqui em Natal. E como Natal, vamos dizer, Macaíba está na região metropolitana, eu não considero que houve desvio, porque ele estava em Macaíba, não fazia sentido ele voltar para Santa Cruz para depois vir apanhar esse corpo. E em relação à ameaça, meu opinamento é pela falta de prova para a condenação, porque durante a instrução a suposta vítima, ela não foi ouvida, e os policiais testemunham, eles não presenciaram o fato, o crime. Então, ele não poderia condenar só com base no inquérito policial, né, com as provas obtidas lá. Então, o meu voto é para seguir a divergência e aplicar o artigo 107.3, a edição da punibilidade, porque a portaria deixou o fato constituir crime nos termos da portaria 51, e o outro, o de ameaça e absolvição, pela falta de provas, pedindo venha ao relator. Vossa Excelência está dando provimento, né? Sim. Dando provimento. Acompanha a divergência. Acompanha a divergência. Embargador Amaury Moura. Esse processo já havia sido iniciado de julgamento, como já posto, e a matéria já havia sido amplamente discutida, inclusive com entrega de memoriais. Eu vou também acompanhar a divergência, senhor presidente, e acompanho o relator. Embargadora Judite Nunes. Com a divergência, Excelência. Embargador João Rebouças. Fundamentos do embargador Cornélio, eu acompanho a divergência. Embargador Vivaldo Pinheiro. Também, Excelência. Pedindo venha aos que discordam, mas eu acompanho a Embargador divergência. Saraiva Sobrinho. Com devida vendas ao relator, eu acompanho a divergência. Embargador Virgínio Macedo. Só para esclarecer, que a época do julgamento foi em junho de 2015. A mudança legislativa foi em setembro. Após. E diz que a alteração legislativa ela é retroage para beneficiar. Não é justo que o sujeito seja condenado por um fato que hoje não é mais crime. Está previsto no artigo 107. Cuidado da lei penal mais benéfica, né? Vencido o relator, embargador Ibonês, embargador Gils, embargador Zeneide, né? Embargador Vigílio. O redator do acórdão, embargador Glauber Rego. O tribunal, por maioria, deu provimento aos embargadores de nulidade. Vencidos embargadores, relator Ibanez Monteiro, Rios Barbosa, Zeneide Bezerra e Vigílio Macedo. 40. A ação de direito de constitucionalidade 2015, 11.028.0, querendo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, querendo município de Ser Rosado, Câmara Municipal do Governador de Ser Rosado. Embargador Judite Nunes. Excelência, e é um caso simples. É uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, onde narra na inicial que foi instaurado um procedimento visando o exame da constitucionalidade da norma
uma vez que a mesma foi aprovada e sancionada com o intuito de disciplinar a criação da Guarda Municipal, porém prevendo forma de investidura no cargo sem a prévia realização de concurso público, o que revelaria inconstitucionalidade material flagrante por afronta ao artigo 26, caput, inciso 2 da Constituição Estadual e artigo 37, caput, inciso 2 da Federal. E, então, nesse caso aqui, não há realmente a identidade das funções e eu estou, diante de tudo que o voto está disponibilizado, diante de todas as argumentações e fundamentações nele contido, eu estou em harmonia com o entendimento da Procuradoria-Geral, julgando procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 3º caput e 5º caput, parágrafo 2º da Lei Complementar 484, de 13 de janeiro de 2014, do município de Governador de Serra Rosado, por afronta ao artigo 26, inciso 2 da Constituição Estadual e artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, bem como da súmula vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal, o que declaro com efeitos ex nunc, devendo ser comunicado todo o teor desta decisão aos chefes do Executivo e do Legislativo, do Legislativo Municipal do Governador de Serra Rosado. E atenta ao princípio da continuidade dos serviços públicos, modula os efeitos desta decisão, passando ela a vigorar após o prazo de 6 meses, a contar do seu trânsito em julgado, período no qual fica a administração pública do Governador de Serra Rosado instada a regularizar a situação funcional de sua guarda municipal, mediante a realização de concurso público pertinente à função criada. É assim que eu estou votando, Excelência. Eu também acompanho Vossa Excelência. Alguma divergência? Ao não dar ter voto do relator. 41. Ação de constitucionalidade de 2016, 102.2781, requerendo prefeito municipal de São Gonçalo do Amarante, aquele Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante. Para o tudo dito no relator. Essa DIN é proposta pelo prefeito municipal de São Gonçalo do Amarante, nos termos do artigo 71, parágrafo 2º, inciso 5 da Constituição Estadual, em face da Lei Municipal número 11, de 20 de maio de 2016, editada pela Câmara Municipal e promulgada por seu presidente, autorizando o Poder Executivo a criar projeto educativo sobre causa animal na rede municipal de ensino. Inicialmente, que a referida lei havia sido vetada pelo chefe do Executivo, por entender que violava os artigos 2º e 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E, da Constituição Federal, além de dispositivos da Constituição Estadual, tendo o presidente da Casa Legislativa, no entanto, promulgado a mesma lei, diante das razões ofertadas pelo requerente, fazendo uso da faculdade conferida pelo artigo 33, parágrafo 6º da Lei Orgânica do Município. Após defender a pertinência temática que legitima o prefeito municipal ao ajuizamento da ação, o requerente aduz que a lei questionada altera a organização administrativa municipal, modificando atribuições da Secretaria Municipal de Educação, o que revela inconstitucionalidade formal, uma vez que caberia ao chefe de executivo a iniciativa de diplomas nessa natureza, de acordo com os artigos aqui consignados. Acresce que a Câmara Municipal, ao desrespeitar o veto, infringiu o preceito federativo, invadindo seara de competência e autonomia do Poder Executivo, e cita ao final precedentes do excelso pretório que legitimariam seu entendimento. Requer assim seja julgada procedente a ação em epígrafe, declarando-se a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal número 11, de 20 de maio de 2016, do município de São Gonçalo do Amarante. Trouxe documentos, a Câmara foi notificada, tendo ofertado manifestação, defendendo a constitucionalidade da norma, por entender que a lei não cria estrutura em qualquer órgão da administração pública, o que teria sido assentado no âmbito do próprio Supremo, na ADI 3394 Amazonas. Além disso, a lei cria autorização, a lei apenas cria autorização para o Poder Executivo, no que tange a possibilidade de fazer o que o texto prevê, não gerando obrigação. A Procuradoria-Geral do Estado veio aos autos apenas para registrar a inexistência de interesse do Estado, ressalvando a presunção de constitucionalidade do ordenamento jurídico.
A Procuradoria de Justiça ratificou os termos da inicial, entendendo que a lei de fato impõe dever ao Poder Executivo, que pressupõe natural aporte financeiro e organizacional, detendo vício de iniciativa, claro. Opina assim pela declaração da inconstitucionalidade ao relatório. Eu estou entendendo que a lei realmente é inconstitucional, porque para permitir a validade do diploma nos termos propostos pela Câmara, implicaria em duas situações: a completa inexistência de efeitos práticos, no caso de o encararmos como mera permissão de agir conferida ao gestor municipal, ou fomento de conflito entre os poderes, tendo como vetor a tentativa de impor ao Executivo Municipal a efetiva criação de política pública, possivelmente alheia ao seu plano de governo, e por meio de diploma legal com nítido vício de iniciativa. E assim eu estou julgando procedente a ação, declaro os efeitos ex tunc, devendo ser comunicado todo o teor da decisão aos chefes do Executivo e do Legislativo daquele município. É como eu estou votando, Excelência. Também acompanho Vossa Excelência. Alguma divergência, algum destaque? A unanimidade tem voto relator. Também quero declarar aqui no 40, né, 2015, 11.028, o pagador João Rebouças é impedido, Excelência. Eu registrei. 43, revisão criminal 2016, 25977, querendo Luiz Antônio de Oliveira, requerido a Justiça Pública, pagador Vivaldo Pinheiro é o relator, o pagador Traz Sobrinho é o revisor. Está em mesa, Excelência? Está em mesa, Excelência. Com a palavra, Excelência. Aqui a matéria, o voto está disponibilizado, a matéria me parece ser tranquila. O requerente dessa revisão, Luiz Antônio de Oliveira, ele foi condenado na comarca de São José do Campestre pelo crime do artigo 213, combinado com 224 e 226 do Código Penal. Ocorre que a intimação da sentença condenatória foi feita em um homônimo, o mesmo Luiz Antônio de Oliveira, do mesmo município. Enquanto esse aqui, o requerente, mora na cidade, o outro mora na zona rural. Então, eu estou dizendo, e além do mais, ele não ter sido intimado pessoalmente, ele foi assistido por defensor dativo. Quer dizer, então, necessariamente teria que ocorrer a intimação. Então, eu estou dizendo, e restou provado nos autos, que ele foi intimado da sentença condenatória, não foi intimado da sentença penal condenatória, e sim um homônimo, né? E concluo dizendo que, ante o exposto em harmonia com o parecer da segunda Procuradoria de Justiça, o meu voto é no sentido de julgar procedente o pedido revisional, confirmando a liminar deferida para reconhecer a nulidade da intimação realizada e determinar a sua repetição. Em consequência, também deve ser anulados todos os atos posteriores à intimação, considerada nula, inclusive o trânsito em julgado da sentença, expedidos em favor do requerente alvará de soltura, tendo em vista ter o julgador de primeiro grau concedido-lhe direito de recorrer em liberdade. É como eu estou votando. Sem divergência, o relator, o revisor, por favor. Com certeza, acompanho o meu líder. Alguma divergência, algum destaque? Ao unanimidade ter voto do relator. É o 46, revisão criminal 2016, 15.6454, requerendo João Batista Edson Alves, que é da Justiça Pública, relator desembargador Ibanez Monteiro, revisor desembargador Glauber Rego. Está em mesa, Excelência? Sim, presidente. Você está com a palavra. A matéria pretendida revisionar, de respeito à condenação imposta ao requerente pelo crime de estupro contra vulnerável previsto no artigo 217-A e 213, caput parágrafo 1º do Código Penal. É alegada a violação à disposição de lei, que é o artigo 71 do Código Penal. Portanto, o que ele questiona é que houve, prevalece a decisão pelo crime continuado ou o concurso material. Então, essa é a discussão da aplicação da violação ao artigo 71 do Código Penal. O reconhecimento da sentença transitada em julgado da ocorrência de concurso material de crimes,
alegação de crime continuado, e aqui no exame do processo eu estou entendendo que ocorreu a hipótese de crime continuado. Obediência à teoria objetivo-subjetiva, delitos cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Liame subjetivo observado. Unidade de desígnios entre eles e dentro do lapso temporal inferior a 30 dias. Nova dosimetria da pena efetivada, quanto de 1/6 como aumento decorrente do crime continuado. Como eu estou reconhecendo a continuidade, eu estou revendo a dosimetria e aplicando 1/6 de acréscimo pela continuidade delitiva. Fração ideal conforme jurisprudência consolidada diante da ocorrência de 2 delitos de redução da pena, cito precedentes e julgo ao final procedente a revisão, senhor presidente. Embargador revisor. Acompanha. Alguma divergência ao não dar termo ao relator? 46, revisão criminal número 2016-184710, requerente Eduardo Shakespeare Figueiredo Eduardo Costa, querida Justiça Pública, embargador Glauber Rega, o relator, embargador Júlio Barbosa é o revisor. Não mesmo. Não está em mesa. A 48, agravo interno e mandato de segurança 2017-3754, agravo Estado de Rio Grande do Norte, agravado Adriano Luiz de Carvalho e outros, embargador Glauber Rega. Está em mesa, né? Está em mesa, presidente. Esse aqui, não estou enganado, na sessão passada, o embargador Amauri trouxe um voto no mesmo sentido. O Estado reconhece o direito e não implanta. Vem o mandato de segurança e tem sido concedido a liminar. E aí o Estado vem dizendo que isso aqui, a decisão é contrária ao disposto na lei do mandato de segurança, porque traria um aumento. Na verdade, o aumento foi tratado na esfera administrativa, está tão somente determinando que seja implantado. Eu estou mantendo a minha decisão, senhor presidente, não enxergando qualquer violação ao artigo 7, parágrafo 2º da lei do mandato de segurança. Conheço e nego provimento ao agravo. Há alguma divergência? Ao não dar termo ao relator. 49, embargo de declaração no agravo interno, recurso extraordinário na apelação civil 2016-1084-2. Embargante Tédia Magna Alves Pereira, Banco do Brasil S.A., o embargado, e relator, embargador Gilson Barbosa, vice-presidente. Está em mesa, excelência? Em mesa, sim. Embargo de declaração em agravo interno, recurso interposto contra a decisão que ainda admitiu recurso especial. Identidade da controvérsia do direito postulado com o RESP 1091.363/SC. Julgado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a sistemática dos recursos repetitivos, alegação de omissão e contradição no acórdão e na ocorrência, pretensão de rediscutir a matéria já julgada, impossibilidade, rejeição dos embargos. Sem divergência, sem nenhum destaque, ao não dar termo ao relator. Agravo interno no recurso extraordinário na ação direta de inconstitucionalidade número 2015-15228. Agravante Prefeitura Municipal de Natal, agravante Presidente da Câmara Municipal de Natal, agravado Procurador-Geral do Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Relatores, embargador Gilson Barbosa, vice-presidente. Está em mesa, excelência? Em mesa, sim. Agravos internos, decisão que ainda admitiu o recurso extraordinário. Artigo 1040, inciso 1 do Código de Processo Civil de 2015. Declaração de inconstitucionalidade da lei municipal. Repercussão geral. Julgamento do paradigma RE 658026/MG. Tema 612. Decisão julgada que se alinhou à orientação fixada pelo Supremo Tribunal. Argumentações dos agravantes insuficientes a ensejar a modificação da decisão vergastada. Agravo interno da Câmara Municipal, conhecido e desprovido. Agravo interno do município de Natal, conhecido em parte e desprovido. É isso. Está disponibilizado. Alguma divergência, algum destaque? A unanimidade nos termos do voto do relator. O embargo de declaração em mandato de segurança
18.9972, embargante Maria Margarete Fernando Vieira, embargado Estado do Rio Grande do Norte, e relator desembargador Cornélio Alves. Está em mesa, excelência? Está sim, está disponibilizado o voto e o acolhimento parcial, tão somente para esclarecer que os referidos laudos não são contemporâneos ao período desprovido de comprovação documental relativo ao recebimento do adicional de insalubridade, né? Isso sem efeito modificativo. Só para fazer esse aclaramento, nada mais. Alguma divergência, algum destaque? A unanimidade nos termos do voto do relator. Como não há mais nenhum processo em mesa, a sessão está encerrada.